Mais um exercício aí de derivada direcional. Calcular a derivada direcional da função f de x, y igual a x ao quadrado do y menos e de x, y no ponto 0, 1. Então esse é o ponto no qual a gente vai calcular a nossa derivada. E o nosso vetor é o vetor que está de 0, 1 na direção do 2 e 4. Então é outra forma de representação de um vetor. A gente já viu no primeiro exercício que o vetor unitário já tinha sido dado. No segundo exercício que o vetor foi representado através do ângulo. E nesse terceiro exercício o vetor está sendo representado por dois pontos. O ponto de origem, que é o 0, 1, e o ponto final, que é o ponto 2, 4, né, que determina a direção deste vetor. Então vamos calcular a nossa derivada direcional. Primeiro calculando as derivadas, né, para calcular o vetor gradiente. Então esse símbolo é o símbolo do vetor gradiente. Deriva a função em relação a x, 2xy menos y elevado a xy. Substitui x e y pelos valores do ponto, no caso aqui o nosso ponto é o 0, 1. Então troca o x por 0 e o y por 1, a gente vai encontrar a coordenada x do vetor gradiente igual a menos 1. Depois deriva a função em relação a y, a nossa derivada em relação a y vai ser assim. Substituindo o x por 0 e o y por 1, a gente vai encontrar 0. Então o nosso vetor gradiente é formado coordenada x, menos 1, coordenada y, 0. Determinar o vetor unitário. Quando a gente tem o vetor determinado a partir de dois pontos, para encontrar as suas coordenadas, basta que a gente faça a subtração dessas coordenadas. Então a gente pega a coordenada final menos a coordenada inicial. Então está aqui, ó, 2 e 4 menos o 0, 1. Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar o 2 e 3. Então esse é o nosso vetor, 2, 3. Né? Então encontrar as coordenadas do vetor quando ele é dado a partir de dois pontos é fazer as coordenadas finais menos as coordenadas iniciais. Porém, esse vetor que a gente encontra, não necessariamente ele é unitário. Então a gente vai calcular o comprimento dele para ver qual que é o valor desse módulo, né, desse comprimento. Então a gente vai ter, calculando o módulo ou o comprimento do vetor, raiz das coordenadas ao quadrado. Então coordenada x é 2, 2 ao quadrado. Coordenada y é 3, 3 ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, raiz de 9 mais 4, raiz de 13. Então o nosso vetor não é unitário, porque se ele fosse unitário, o comprimento dele era 1. Porém, como o comprimento dele é raiz de 13, a gente tem que transformá-lo em vetor unitário. Como a gente transforma um vetor que não é unitário em unitário? Aqui está a fórmula, ó. Dividindo o vetor pelo seu módulo. O vetor é esse, o módulo é esse, então a gente tem isso dividido por isso, está aqui, e isso dividido por isso, está aqui. Ó. Então 2 sobre raiz de 13 e 3 sobre raiz de 13, que seriam as coordenadas do vetor unitário. Então, vetor dado por dois pontos, primeiro encontra-se as coordenadas fazendo a subtração dos pontos. Então o ponto final menos o ponto inicial gera o vetor, que nem sempre é unitário. Então para calcular o comprimento desse vetor, a gente faz raiz das suas coordenadas ao quadrado. Esse resultado que a gente encontrar, se ele for igual a 1, o vetor é unitário e aí a gente já pode passar direto para o cálculo. Porém, como ele deu um valor diferente de 1, a gente tem que encontrar o vetor unitário dividindo cada uma de suas coordenadas por esse valor encontrado. Aí sim, uma vez encontrado o vetor gradiente e o vetor unitário, a gente vai multiplicar esses valores. Então o vetor gradiente, como a gente viu, é menos 1 e 0. E o vetor unitário é o 2 raiz de 13, 3 sobre raiz de 13. Multiplicando esses valores, a gente tem o menos 2 sobre raiz de 13.